os 10 países com as línguas mais atraentes do mundo. Vamos ver esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque eu acho que a língua portuguesa está no meio. Só tenho dúvida se é brasileira ou portuguesa. Por que eu não falei alguns países africanos? Porque de fato a gente sabe que quando o país, o mundo faz seleção de alguma coisa bonita, deixa sempre a África de parte, entendeu? Porque senão Angola ia ganhar facinho. Me ajudas muito assistindo, partilhando e se inscrevendo, é claro. Vamos lá. Você já parou para pensar quais são as 10 línguas mais atraentes do mundo? Parece ser um tema chato só de ouvir. Inteligência artificial. Mas existe muito mais do que você pensa. Então fica aqui comigo até o final deste vídeo, que você vai se surpreender com tudo que eu tenho para te mostrar dentro dos países com as línguas mais atraentes do mundo. E ao final eu tenho um recado muito importante que pode fazer a total diferença na sua vida, assim como fez na minha vida, há alguns anos atrás. Em 10º lugar encontra-se a língua inglesa. O inglês é uma língua germânica ocidental, que teve início nos reinos anglo-saxônicos da Inglaterra e mais tarde se espalhou pelo sudeste da Escócia. Desde o século XX tem se espalhado por todo o planeta, chegando a ser considerado o idioma mais importante do mundo, principalmente o mundo dos negócios. Essa discussão fizeram o quê com o inglês? Enfiaram a goela abaixo nos outros, então não vale muito de se espalhar assim pelo mundo. Eles é que espalharam pelo mundo. Cerca de 400 milhões de falantes nativos e aproximadamente 900 milhões de pessoas que falam o idioma como segunda língua. A língua inglesa está inserida em todos os lugares, na sua vida, na sua rotina e em todas as partes. Com o tempo, o inglês se tornou uma espécie de ponte, que conecta países e povos em todos os lugares. E muitos casais hoje em dia só estão juntos por conta da língua inglesa. Já vimos muitos aqui, que só estão juntos por causa da língua inglesa. Não por ser bonita, vamos admitir. É porque é a língua praticamente denominada mundial, entendeu? Brasileiros com japoneses, americanos com chineses e tantas outras culturas diferentes acabam se unindo através do poder do inglês. Os países que têm inglês como idioma oficial passam dos 14. Dentre eles destacam-se os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália, Irlanda, Nova Zelândia e entre outros, além dos mais de 80 países que falam o idioma como segunda língua. I have a very soft-spoken voice because I just never really thought that what I had to say even was important to be heard. Em 9º lugar está o russo. O russo é uma língua eslava que é falada não só na Rússia. Daqui a pouco vamos falar que o alemão também é romântico, né? Aqui está isso, né? Atraentes. Vamos falar que o alemão também é atraente. O russo é atraente. Mas em praticamente todos os países que constituíam a antiga União Soviética. Em países como Bielorrússia, Cazaquistão, Armênia, Ucrânia e diversos outros. O russo é o idioma mais importante dentro desses países. Em alguns casos, como o da Bielorrússia, é mais fácil achar falantes de russo do que bielorrusso, que deveria ser o idioma principal do país. Além de ser o idioma mais falado em toda a Eurásia, o que mais atrai estudantes para o país é a literatura russa, pois suas linguagens poéticas são encantadoras. Vejamos um pouco como soa o idioma. Também assim não vale, né? Pô. Então falar que vamos ver como é que soa o idioma. Por que não metem um russo raiz? Estão metendo uma mulher linda com o rosto bonito. Não fazem isso, não fazem isso. Em 8º lugar, mandarim. O mandarim é a língua mais falada na maior parte da China e no planeta, pois são mais de 1 bilhão de falantes. Para se ter uma ideia, e você compreender melhor do que estamos falando, saiba que para cada um brasileiro existem 9 falantes chineses. O mandarim também é especialmente considerado um dos idiomas mais difíceis do mundo. E isso se deve ao fato da língua ser um idioma tonal, e a impressão que temos quando vemos alguém falando é que a pessoa está cantando. 嗨，大家好，我叫陈婉瑜，然后我是生在中国吉林长春，我的母语是中文，但是也可以说是普通话。 Devido a este Na verdade, o mandarim é um bocado lindo, sim. fato, a mesma palavra pode ter vários significados dependendo do tom que você fala. A palavra mãe, por exemplo, também pode ser entendida como cavalo. Caramba. Agora você entende porque o mandarim é considerado o idioma mais difícil,
pois apesar de ter uma escrita por ideogramas, o que realmente faz um idioma ser difícil é a pronúncia. Então cuidado quando for se referir à mãe de alguém e acabar em maus lençóis. E agora nas escritas? A literatura, como é que fica a literatura? Em sétimo lugar, espanhol. Verdade, isso é Muitos brasileiros entendem bastante coisa quando uma pessoa fala o espanhol, mas uma pessoa que fala espanhol é incapaz de entender uma pessoa que fala português. E isso é resultado de um detalhe sonoro bem sutil. Na verdade, o que acontece é que as vogais em espanhol têm o som fechado, e em português os sons das vogais são abertas como a palavra café, que em espanhol se pronuncia com o som fechado do E. O espanhol possui 406 milhões de falantes nativos, sem levar em conta todos os países no mundo que conseguem se comunicar através do espanhol. A língua castelhana ocupa praticamente toda a América do Sul e uma parte significativa da América do Norte. Os países em destaque são Argentina, Bolívia, Chile, Espanha, Peru e diversos outros. Uma informação que pode deixar muita gente feliz é que na China o espanhol é o idioma mais falado depois do mandarim. E principalmente entre os jovens existe um interesse cada vez maior em aprender o idioma. Quem diria que os asiáticos teriam interesse em aprender o espanhol? Já anota essa curiosidade no seu caderninho de viagens. En el idioma chino, si te cisma una letra, lo máximo que puede pasar es que no te entiende nadie. Pero en castellano, te puede cambiar el significado de toda la frase. Em sexto lugar, Não entendi nada. Meteram uma chinesa que está aprendendo espanhol para falar espanhol. Por que não meteram... Existe mais de 400 mil espanhol. Por que não meteram um espanhol para soar mais romântico, né? Italiano é bom. Pizza. É. Italiano. O italiano surgiu de um dialeto falado na Toscana, tornando-se o idioma oficial da região após a unificação no século XIX. Com cerca de 90 milhões de falantes, a língua italiana é considerada a língua da música, por sua grande quantidade de artistas no ramo e pela ópera tão apreciada por toda a Itália, e até mesmo por sua melodia que se encaixa perfeitamente na música. O italiano é a terceira língua mais falada na União Europeia, e em outros países como a Suíça e a Albânia. O italiano também tem forte influência por parte das demais línguas latinas e, em menor parte, pelas línguas germânicas. Essa combinação de raízes linguísticas resultaram neste belo idioma que temos hoje, e que é considerado por muitos países um dos idiomas mais bonitos do mundo. È stato veramente importante, di conseguenza è come se buttassi via tutte le esperienze e i ricordi che ho con lui e non vorrei mai. Uguale, tutto quello che ha detto lei lo condivido. Em quinto lugar, ucraniano. Não sou tão bem assim. O ucraniano muitas vezes é confundido com o russo, pois assim como a maioria dos idiomas eslavos, existem grandes semelhanças entre eles. Esta língua é derivada das línguas eslavas mais antigas e compartilha muito do seu vocabulário com o polonês. E mesmo sendo tão parecido com o russo, o idioma possui um alfabeto um pouco diferente. Com mais de 45 milhões de falantes, o ucraniano hoje é falado principalmente na Ucrânia, na Moldávia e na República Russa, além de vários outros países eslavos. Mas apenas nesses três as pessoas o falam como idioma oficial. Muitas pessoas consideram o ucraniano mais romântico do que o russo, em músicas principalmente, pois os sons são mais leves nas suas falas. Часто чую думку, і навіть від тебе її також чула, що все, що є в нашому житті і чого немає, це все наша відповідальність. Абсолютно, ми самі повністю створюємо своє життя, притягуємо до нього все, що потрібно. Em quarto lugar está o coreano. O coreano é um idioma do leste asiático com a marca de 79 milhões de falantes. É a língua oficial de dois países, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Além de ser falado na Coreia, ele ainda é falado oficialmente em uma prefeitura e um condado autônomo chinês. O que é bem curioso, e por fim, em algumas partes da ilha russa de Sakhalina, da Ucrânia. O coreano é membro da chamada família das línguas coreânicas e até então, é considerado por muitos pesquisadores uma língua isolada. Sua origem ainda é muito pouco conhecida, mas por conta das semelhanças com outros idiomas asiáticos, as pesquisas continuam a todo vapor.
O idioma, assim como o japonês, se destaca pela cultura e sua arte. Os dramas, as músicas coreanas, as séries de TV, os filmes e diversos outros, são amadas por pessoas de todos os lugares do mundo. O coreano tem sons mais parecidos com o mandarim do que o próprio japonês, mas suas semelhanças são bem grandes quando comparados os três. 용감하다는 예를 들어서 이런 거요. 저는 수영을 못해요. 그런데 저랑 친구랑 같이 수영을 하러 갔어요. O japonês é um Na verdade é bonitinho. idioma muito diferente do que estamos acostumados, mas apesar de ser uma língua diferente para nós ocidentais, está entre os idiomas mais atraentes e desejados por muitos países. O japonês é uma língua aglutinante, ou seja, as suas estruturas se dividem e encaixam perfeitamente em uma sequência de padrões que não funcionam como a língua portuguesa, pois em alguns casos, se você errar uma palavra, a sua fala não será compreendida. A boa notícia é que para falantes de português, por exemplo, é muito mais fácil pronunciar todos os sons do japonês, porque todos eles existem no nosso idioma, salvo algumas variações simples. O japonês é a língua dos animes, doramas e de todos os trabalhos produzidos dentro do Japão, passando a ser a paixão de muitos amantes da cultura pop japonesa e de quem ama a cultura. Arigato! このね、YouTube のチャンネルもすごく時間がかかったですよね。今ね、皆さんのおかげで10万人いますけど、でも、Qual é o preconceito com o árabe? Por que o árabe até agora não apareceu ali? Isso é preconceito. Vamos lá de mimimi. Isso é preconceito. Onde é que tá o árabe aí? Se os árabes são muitos. Isso é preconceito. Segundo lugar, francês. Quando se trata de línguas românticas, o francês está na boca da maioria dos estrangeiros, sendo considerada a língua mais atraente do mundo, atrás somente do idioma que iremos mostrar a seguir. Português, controla, é o português. Essa língua é amplamente falada por quase todos os continentes, sendo língua oficial em 30 países. Mas isso não é tudo, pois no continente africano 28 países falam o francês como segunda língua. O francês chegou a ser considerado o idioma mais desejado do mundo, passando a ser a língua oficial de todas as agências das Nações Unidas. Toda a poesia, música e arte francesa são destaques mundiais e históricos. Nomes como Voltaire, Jean Paul e muitos outros construíram suas obras em francês, tornando a literatura e arte ao redor da língua ainda mais ricas. Às vezes penso, a França sem a própria Paris, né? E sem a Torre Eiffel, não está com nada de romantismo. O francês é visto como suave, leve, elegante e belo, mas os franceses são considerados frios assim como os russos. Mano, vocês falam isso porque vocês nunca viram um congolês falar francês. É muito agressivo. On se balade à Paris, dans les rues de Paris, parce qu'il y a pas mal de monuments à voir. Ouais, moi je dirais faire des petites expos, genre là, si on fait cet après-midi, on va à l'Atelier des Lumières, qui est un super musée à faire pas très loin, et on va au théâtre tant que c'est ouvert. Là, ils ont un peu décalé, ils ont avancé les heures de début de théâtre, donc on peut encore y aller. Um cafezinho, perdão, papá. Em primeiro lugar na lista dos idiomas mais atraentes. Eu sabia que era português. Ah, nada, eu sabia que era português. Somos muitos que falamos português. Do mundo está o português brasileiro. E ele não está em primeiro lugar porque decidimos assim, pois pesquisas apontaram que Peraí, falou o quê? Dos idiomas mais atraentes do mundo está o português brasileiro. Não é o português brasileiro, eu sabia. Mete essa classificação, mete com Angola. Mete essa classificação com Angola. Vamos ganhar. E ele não está em primeiro lugar porque decidimos assim, pois pesquisas apontaram que o português passou na frente até mesmo do francês, como sendo o idioma mais querido entre os estrangeiros de diversos países. Verdade, isso confirmo. O português é uma língua românica originária do latim, falada oficialmente em 10 países, sendo os principais: Portugal, Brasil, Moçambique e outros países da África. Apesar de ser um idioma falado em 10 países, o único que se destaca dos demais é o português brasileiro, por conta das mudanças e influências da miscigenação que aconteceram no passado. Por ser um idioma nasal, sua fala se torna muito bonita e os estrangeiros admiram muito essa característica. A impressão que eles têm é que estamos cantando o idioma de forma romântica. Mas é verdade. Eu tenho
monte dos cadernos em casa. Vou mostrar para vocês. Caderninho para escrever palavras em português, né? Português e russo. Agora que chegamos ao final do nosso vídeo, Por que não meteram uma brasileira mesmo a falar português? Eu não estou entendendo. O interesse do estrangeiro falando português brasileiro é óbvio, não dá para negar. Comparando com o português de Portugal, dificilmente que fala português. Facilmente quem fala português de Portugal são refugiados ali de alguns países do norte da África que chegam para Espanha e depois vão para Portugal, e refugiados lá da Ásia e alguns aí da Ucrânia e tal. Fora isso, eu acho que o interesse não é tão constante assim para as pessoas quererem falar português de Portugal. É mais português do Brasil ou português de Angola, entendeu? É isso aí, até o próximo vídeo. Muito obrigado por estar no outro lado. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Não esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. É isso aí, tchau.